Boa tarde a todas e a todos. Doutor Wesley, doutor Davi. Doutor Evandra não está aí, João? Opa, doutor Evandro, verdade, esqueci que faltava o doutor Evandro. Mas nós já podemos começar, né? Já temos um quadro. Tá bom, doutora Desirê e doutor Stefano, tudo bem com vocês? Tudo bom, doutor? Tudo certo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Tudo bom, doutor Marcelo? Tudo em paz? Boa tarde Tudo a bem, graças a todos. Deus. Então vamos para o primeiro item da pauta. Primeira preferência é o primeiro item da pauta mesmo, processo 52 de 2025. Partida entre São Carlos e Cruzeiro, terceira rodada da Copinha, realizada no dia 8 de janeiro. Denunciados, ambos no São Carlos. Kevin Henrique Ramalho, atleta, artigo 254A, inciso 1 do CBJD, e Rafael Silva Bastos, auxiliar técnico de São Carlos, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, auditora, doutora Desirê, que tem a palavra. Eu te pergunto, Procuradoria tem advogado aqui presente, João? Tem sim, doutor. Doutor Rodrigo, que vai sustentar. Tá. Vocês têm provas a produzir? Pela defesa, sim, a gente tem o vídeo dos lances e tem o depoimento que o atleta já está na chamada. O Rafael, eu não sei, acho que não, mas eu vi Perfeito. o depoimento do atleta. Doutor Stefano, Pois não, doutor? tem provas a produzir? Não. Ok. Então, doutora Desirê tem a palavra. Obrigada, presidente. Trata-se do processo 52 de 2025, no jogo de São Carlos e Cruz do SAF. Trata-se também de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Kevin Henrique Ramalho, atleta do São Carlos, por infração ao estabelecido no 254A, inciso 1 do CBJD. Consta da denúncia que colacionou o trecho da súmula, menciona que foi aplicado o cartão vermelho ao atleta por segurar a garganta de seu adversário, o senhor Cauã Prates de Almeida, número 6, com a partida paralisada. Também trata-se de denúncia ofertada em face de Rafael Silva Bastos, auxiliar técnico do São Carlos, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por, conforme a denúncia, mencionar que ele foi expulso mediante exibição de cartão vermelho após discordar de uma decisão da arbitragem, dirigiu-se de forma desrespeitosa ao mesmo, utilizando as seguintes palavras: vai tomar no seu cu, com notório tom de reclamação. No processo consta ainda, neste processo houve um aditamento dessa denúncia. Em princípio, o atleta tinha sido denunciado no 250, mas depois, com o aditamento da denúncia, foi para o artigo 254A, que é o que eu já fiz a leitura aqui no relatório, e a apresentação também por parte da defesa do Kevin Ramalho e do Rafael Silva, um vídeo que consta o link nos autos. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Então, agora, João, a gente tem que ver o vídeo, está à disposição? Senhor presidente, se me permite, nas outras sessões nós temos colocado para cada auditor ver o seu vídeo, que o João não consegue fazer a transmissão para nós. Ok. Então, os senhores já conseguiram ver? Eu já. Então, doutora Desirê, doutor Davi. Eu não vi não. Ok, por favor. Senhor presidente, só para informar os auditores que na própria petição que foi editada do vídeo tem a minutagem que começa e termina os lances, tá? Perfeito, obrigado. E obrigado, doutor Wesley, pelo toque. A doutora Evandra acabou de entrar. Imagina, à disposição. Me perdoem, boa tarde a todos, perdoem a minha ausência. Doutora Evandra, a doutora Desirê fez o relatório e agora os nobres colegas estão vendo o vídeo. Foi juntado pela defesa.
Ok. Estamos seguindo a pauta, presidente? É o primeiro item da pauta, é o primeiro item mesmo. Então, o processo 52. Ok, perfeito. Doutor Evandro, eu vou lhe mandar no WhatsApp a sequência das preferências. Perfeito, muito obrigada. Acho que a doutora Desirê e o doutor Davi já conseguiram ver, né? Doutor Davi e doutora Desirê já conseguiram assistir? Ah, ok. Ainda não terminei. Analisando. Eu já tinha visto. Tranquilo. Presidente, da minha parte, eu já consegui visualizar. Eu também, presidente, eu tinha visto anteriormente. Aqui acabaram de me avisar, a secretaria, que a doutora Evandra não vota nesse caso porque ela não ouviu o relatório, tá, doutora Evandra? Perfeito. Minha parte também, tudo visto. Ok. Então, agora é a parte do depoimento do atleta ou a procuradoria? Acho que eu não lembro agora a ordem. Produção de provas, né, senhor presidente? Depoimento pessoal e depois... Presidente, os dois anunciados estão aqui. Os dois? Perfeito. Então, vamos ouvir primeiro o Kevin. Pode ser? Relatora, doutora relatora, tem a palavra. Obrigada, presidente. O Kevin está aqui presente na sessão. Estou visualizando ele aqui. Consegue abrir o áudio para a gente, Kevin? Consigo, sim. Certo. Está me ouvindo bem? Estou. Certo. Kevin, aqui a gente tem, eu não sei se você sabe o fato que originou a sua denúncia, né? Mas foi devido a um lance pela sua expulsão do jogo. Você conseguiria nos explicar de uma forma até mais objetiva, assim, o que aconteceu naquele momento do lance, o que ocorreu ali naquele momento? Uma jogada antes a gente teve um desentendimento, que foi numa linha de fundo lá na hora que a bola saiu na lateral. Aí, a hora que ele foi para cima do nosso lateral, que o nosso lateral direito ia cobrar o lateral, e aí ele impediu. A hora que ele impediu, eu fui para tirar ele. Só que na hora que eu fui tirar ele, eu tirei meio agressivo. Certo, então havia um problema que tinha originado antes, né? Sim, sim. Gente, eu estou satisfeita. Então, não é uma pergunta para fazer. Obrigado, doutora Desirê. Os demais colegas, doutor Wesley e doutor Davi, alguma pergunta? Não, satisfeito. Satisfeito, senhor presidente. Ok. Então, o Rafael está aí já para também nós ouvirmos? Presidente, eu não sei se a Sim, defesa doutor. tem alguma pergunta a fazer. Eu tenho uma pergunta, senhor presidente. Defesa e procuradoria, né? Desculpa, Desirê. Perdão. Procuradoria e depois a defesa. Isso. Doutor Stefano? Eu não tenho perguntas, doutor. Perfeito. Doutor? Kevin, só uma pergunta, se por parte do atleta do Cruzeiro, naquele momento da confusão, se ele proferiu algum xingamento a você, ao seu colega que foi bater o lateral, só isso. Ô, doutor, do número 6 não, mas do número 11 eu ouvi. Ele mandou ele tomar no cu, o lateral direito nosso. Tá ótimo, só isso, presidente. Perfeito. Então, agora o Rafael, né? Ele está presente? Sim, estou presente, doutor. Boa tarde, boa tarde. Doutora Boa Desirê, tarde. a palavra é sua. Obrigada, presidente. Rafael, você também estava aqui na hora que foi feito o relatório, imagino que
você saiba os motivos que o trouxeram aqui para o nosso tribunal, né, em virtude da expulsão do jogo. E eu queria saber de você o que aconteceu, né, nesse momento da sua expulsão. Qual foi o motivo da expulsão? O motivo da expulsão, na verdade, né, foi escrevido pelo árbitro da partida como uma palavra de baixo calão, mas realmente existiu isso, mas não foi direcionado ao trio de arbitragem. Apesar do jogo estar no momento ali, querendo ou não, fervescido, o momento não era propício, né, para um momento calmo, pelo contrário, estava muito conturbado, mas a palavra utilizada não foi direcionada para o trio de arbitragem. Ocorreu um lance naquele momento, e aí o grupo inteiro, o banco inteiro, ficou revoltado com o lance, mas com os atletas do Cruzeiro em si, e a minha palavra foi internamente pra gente. Foi uma palavra assim, porra, tomar no cu, viu, cara? Tipo, desculpa até pela palavra, mas foi essa utilizada, mas entre a gente. E aí o quarto árbitro entendeu que foi direcionada para a arbitragem e chamou o árbitro para fazer a expulsão. Inclusive, o árbitro vinha naquele lance para advertir com o amarelo. E aí o próprio quarto árbitro pede a expulsão porque ele ouviu as palavras e achou que foi direcionada à arbitragem. Mas, na verdade, foi devido ao lance da partida, não para a arbitragem. Até porque o próprio lance foi marcado a falta para a gente. Então, não foi direcionado ao árbitro, e sim para o lance, porque o lance originaria um gol para a gente. Então, com a falta do menino, foi, porra, tomar no cu, viu? Tipo, dele ter atrapalhado a gente não ter feito o lance de gol naquele momento. E ele achou que foi direcionado ao trio de arbitragem e chamou o árbitro para fazer a expulsão. Inclusive, tem em vídeo isso, que o árbitro vem para apenas advertir com o amarelo, e o quarto árbitro que pede a expulsão devido às palavras. Presidente, eu estou satisfeita. Obrigado, doutora Desirê, doutor Wesley, doutor Davi. Satisfeito. Senhor presidente, só um questionamento do senhor Rafael. O descontentamento foi pela falta que ocasionou, foi isso? Na verdade, o descontentamento foi, a falta foi originada e automaticamente o atleta do Cruzeiro atrapalhou a batida rápida que a gente ia executar naquele momento. Sem mais, senhor presidente, satisfeito. Obrigado, senhor Rafael. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Stefano, uma pergunta? Nenhuma pergunta, presidente. Obrigado. Doutor... Eu tenho uma só, senhor presidente. Rafael, na hora que você profere essas palavras, você estava onde? Estava no banco? Estava no banco de reserva, juntamente com toda a comissão. Não me levanto na hora e nem gesticulo através de movimentos corporais, de gesticulação, de alguma coisa do tipo. Não. A gente estava literalmente no banco de reserva. Obrigado, Rafael. Todo mundo viu o vídeo, tivemos os depoimentos, então agora a hora da Procuradoria. Doutor Stefano, obrigado. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar inicialmente a todos e todas que estão aqui conosco, João, Paula, doutora Desirê, doutor presidente, doutor Wesley, os demais aqui presentes. Presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, principalmente porque, muito embora o atleta e o membro da comissão tenham vindo aqui e prestado seu depoimento, que, de fato, a Procuradoria agradece, parabeniza pela coragem, pela disponibilidade, pela disposição e atenção com o tribunal. Tanto a prova de vídeo quanto os depoimentos não são capazes de afastar o teor da denúncia em face dos dois indivíduos, motivo pelo qual a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente. Obrigado, doutor Stefano. Desculpa, o doutor da defesa, esqueci o nome. Rodrigo, senhor presidente. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Desculpa. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, boa tarde aos nobres auditores, à dona Procuradoria, Secretaria, e a todos os demais presentes. Senhor presidente, começando aqui, tem uma questão preliminar que a defesa pede que não seja aceita o aditamento da denúncia, no qual houve o pedido de agravamento da punição do atleta, uma vez que
tal hipótese não está prevista no CBJD. O CBJD, no artigo 79, parágrafo 1º, permite que seja feito tal procedimento apenas quando a pena requerida inicialmente ainda aplicável ao caso, como, por exemplo, aplicar um atleta o artigo 259, que seria apenas aos árbitros. Então, de forma preliminar, a defesa requer esse afastamento, recaindo apenas 250 sobre o atleta. Até porque houve uma alteração em prejuízo ao atleta e assim violando o princípio do indúbio pro réu. Passando ao mérito, novamente a defesa entende que não houve uma agressão. De fato, houve um lance ilícito, a instrução foi correta, o atleta de fato segura o adversário pelo pescoço, não temos como brigar com a imagem desse lance, mas a defesa colocou o lance inteiro até para mostrar que, após a expulsão, após aquela dispersão da confusão, o atleta, que em tese teria sido agredido, levanta e continua. Não necessitou de um atendimento médico, não necessitou de nada. Não teve um golpe como traz o 254, não teve um soco, não teve uma cotovelada. Então, nesse aspecto, a defesa, caso Vossa Excelência não entenda pelo afastamento do aditamento da denúncia, requer a desqualificação do ato para o 250, aplicando a pena mínima, convertido em advertência ante a primariedade do atleta. E mesmo que não seja esse entendimento de Vossa Excelência, requer que seja desclassificado para o 254, para ser um ato hostil. E também, da mesma forma, requer a aplicação da pena mínima, convertida em advertência. Porém, ainda, por último caso, Vossa Excelência entendam pela condenação dos termos da denúncia que seja aplicado o mínimo do artigo. Em relação ao senhor Rafael, que também, de fato, ele aqui, com seu depoimento, confirmou que aquelas palavras foram ditas, em nenhum momento ela é dirigida à arbitragem. E como se pode ver no vídeo e no depoimento dele, no momento que foi proferida, ele estava sentado no banco de reserva. Então, assim, é muito passível de entender que o quarto árbitro passou e escutou aquelas palavras e interpretou que fosse contra ele, mas de fato não foi. E não tem nada nos autos que corroboram isso. Pelo contrário, quando um membro de comissão técnica reclama contra a arbitragem, normalmente ele está de pé, apontando, discutindo com o membro de arbitragem. O que não aconteceu aqui. Ele está sentado e, no momento de frustração, no banco de reserva, proferiu um palavrão. Nesse ponto errado, mas que não configura uma infração disciplinar. Até trazendo uma jurisprudência dessa comissão da Copinha, no processo 51 de 2025, que é análoga ao caso do senhor Rafael, houve absolução. Então, o pedido, o pleito da defesa é pela absolução do senhor Rafael, e caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, que seja aplicado a pena mínima convertida em advertência. Essa defesa, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutora Desirê. Obrigada, presidente. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Kevin, também do Rafael, por ter se disponibilizado a estar aqui no tribunal. Acho isso de suma importância e também de reconhecimento da importância do tribunal também neste campeonato, né, além de todos os outros que a gente atua. Parabenizo a Procuradoria e também a defesa pelas sustentações, e sem muitas delongas, passando diretamente ao voto. Com relação ao atleta Kevin, preliminarmente, né, vou votar a preliminar que foi colocada pela defesa aqui. Eu não acolho, presidente, a preliminar, tendo em vista que eu não vejo o prejuízo elencado pela defesa, mencionado que houve esse prejuízo em virtude da desclassificação do artigo. De fato, houve
um aditamento dessa defesa, mas foi oportunizado para a parte a que sustente a defesa nesse sentido. Então, neste ponto, não vejo prejuízo para a parte para apresentar suas razões e trazer aqui a defesa dentro daquilo que foi estabelecido pela denúncia. Doutora Então, não Desirê. acolho a preliminar nesse sentido. Oi? Não, perfeito. Eu ia agora pôr em votação a preliminar e, se fosse o caso, Tudo prosseguir. bem, se você quiser colocar a preliminar, tudo bem, Eu acho melhor. Eu, pelo menos, prefiro dessa forma. Doutor sem Wesley. problema. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nobre defensor pela agressão que fez. No entanto, eu continuo do mesmo entendimento da ilustre relatora, pelo que eu afasto a preliminar. Perfeito. Doutor Davi. Acompanho a relatora, presidente. Então, por unanimidade, afastada a preliminar. Doutora Desirê. Obrigado, presidente. Então, dando sequência aqui com o afastamento da preliminar, visualizo que ambas as situações aqui são incontroversas, né? Ambas as partes que foram ouvidas aqui, em que pese o valor probante do depoimento em si, dentro das provas produzidas, ele tem um valor menor, né? Por se tratar especialmente de um depoimento pessoal. Ambos os casos são incontroversos, ambos são confessos em suas atitudes, inclusive o atleta menciona que ele foi realmente agressivo na hora de se manifestar. Entendo que às vezes o calor do jogo proporciona isso, a rapidez com que você quer bater um lateral, mas algumas atitudes não se justificam diante do jogo, né, diante de toda a situação. Então, eu condeno o atleta, o Kevin, nas imputações do artigo 254A, porque eu visualizo que essa colocação do artigo é bem determinada nesta situação aqui, feita pelo atleta em específico, porque menciona o artigo que se trata de praticar agressão física, e o ato praticado pelo atleta, para mim, é muito equiparado a uma agressão física, ao contrário de ser uma jogada violenta, que ali nem em jogo estava a bola naquele momento, e é muito claro a súmula nesse sentido, o vídeo também é muito claro, então não há motivo para que eu desclassifique isso para um 254. Então eu condeno ele em 254A, em 4 partidas, que é o mínimo, mas aplico a benesse do artigo 182 do CBJD. Perfeito. Já com relação doutora, eu ia Você vai sugerir nós cindirmos. por cada um? Tudo bem, Isso. sem problemas. Beleza. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez tanto a defesa quanto a ilustre relatora pelo voto proferido. No entanto, eu ouso divergir da ilustre relatora, porque eu entendo que a conduta do atleta aqui, para mim, fica mais configurado como um ato hostil. Até porque a gente tem a valorização do atleta que sofreu esse ato. No entanto, eu entendo que o ato hostil em comento ele é de maior gravidade, pelo que eu vou desclassificar para o artigo 250. No entanto, eu vou condenar na pena de 3 partidas, com benefício do 182, fica uma partida de condenação. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Wesley. Doutor Davi. Senhor Davi, está mudo. Microfone. Perdão. Presidente, respeitando a divergência, eu vou acompanhar a relatora. Obrigado, doutor Davi. Eu também acompanho a relatora. Então, proclamo o resultado do Kevin, por maioria, condenado no artigo 254A, inciso 1, a uma pena de 4 partidas e que fique em 2 partidas com o artigo 182 do CBJD. Doutora Desirê, para o segundo caso. Obrigada. Com relação ao Rafael Silva, né, aqui denunciado no 258, em que pese a defesa menciona que não há demonstração, que ele estava sentado naquele momento, né, e que depois que ele se indignou, que foi a apresentação do cartão que ele se levantou, para mim, no vídeo, não ficou evidente isso, não restou claro essa demonstração de que ele estava sentado, pelo contrário, quando o vídeo se volta para ele, ele está retornando da beirada do campo, né? Então, isso para mim não restou claro, essa insatisfação tão silenciosa no banco de reservas. Também se trata de um fato incontroverso, de que ele de fato xingou, né, a situação, ainda que ele mencionou que seja a situação, mas voltando novamente na questão do valor probante, do depoimento pessoal,
né, eu vou valorar o que foi escrito pela súmula, o que foi mencionado pelo árbitro, em especial também com relação à questão de que a defesa trouxe de que seria a defesa e também a parte, quando foi ouvida, não me restou muito claro em que momento isso se deu ali, esse xingamento, em especial porque em um momento a parte falou que foi devido a uma situação, e depois, quando a Procuradoria questionou, ela falou que foi devido a outra situação, e no vídeo não restou isso claro, nenhuma situação nem outra, e menos ainda de que seria aplicado um amarelo. Eu visualizo que o árbitro, em todo momento, ele retirou o cartão vermelho, então, aparentemente, se veria mesmo o vermelho direto, como foi aplicado no caso. Então, diante dessa situação, e também diante de um entendimento muito particular, que eu vejo que as comissões técnicas, em casos como esses, né, caso de copinha, que a gente está tratando de um campeonato de base, em que a gente tem a questão da disciplina da competição, eu vejo como muito ruim a comissão técnica tomar como protagonista, né, de todo o jogo, e ter atitudes como essa, em especial na frente do banco de reservas, em especial ali na beirada do campo. Então, não visualizo isso com bons olhos, e diante disso, tratando-se de um entendimento muito particular meu, eu condeno o Rafael em uma partida, e por este motivo que eu mencionei, que se trata de um entendimento particular meu, eu não converto em advertência, porque eu vejo que a função da comissão técnica não é essa, pelo contrário, é ser exemplo diante de toda a situação que se tiver ali durante o jogo. É esse o meu voto, presidente. Perfeito, doutor Bezerra. Só não ficou claro para mim suspensão de quanto? Uma partida sem converter em advertência. Perfeito, doutor Bezerra. Obrigado. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez a ilustre relatora pelo brilhante voto. Temos aqui, por costume, ter posições, às vezes, diferentes, mas nesse caso, eu entendo que assiste razão a brilhante relatora, até porque, assistindo ao lance do jogo, ele não está batendo com o relato do denunciado. O lance foi no meio do campo, então não foi para atraque promissor. E se você continuar o vídeo, além de não aparecer, o cartão amarelo foi confusão do narrador durante a apresentação do cartão. E se você continuar o vídeo um pouco, quando ele vai se sentar no banco de reserva, ele continua falando. Aqui não vou classificar como ofensas, porque não dá para fazer leitura labial, mas ele continua proferindo reclamações. Por esse motivo, eu entendo como gravosa e aliado ao entendimento da doutora Desirê, por se tratar de uma competição de atletas ainda, alguns em formação, eu vou seguir integralmente a ilustre relatora. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Davi. Presidente, eu sigo o mesmo entendimento, só fazendo um adendo que, ainda que fosse competição profissional, me parece que a postura do tribunal haveria de ser a mesma, tendo em conta que a comissão técnica deve ser exemplo no profissional ou nas categorias de base. Enfim, só essa ponderação. Obrigado, doutor Davi. Eu também voto com a relatora. Então, no caso do Rafael Silva Bastos, ele foi condenado no artigo citado por uma partida de suspensão. Muito obrigado a todas e a todos aqui desse processo. O segundo processo que nós vamos julgar é o terceiro da pauta, processo 60 de 2025, jogo Ferroviário e Santos, na terceira rodada realizada no dia 9 de janeiro de 2025. O denunciado é o Santos Futebol Clube, no artigo 206 do CBJD. Relator, doutor Wesley. Doutor Marcelo está aí. Tem provas a produzir, doutor? Senhor presidente, não tem provas, não. Perfeito. Obrigado. Doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 60 de 2025, jogo entre Ferroviário e Santos, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada no dia 9 de janeiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação do Santos, o incurso no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ter dado atraso ao início da partida em 5 minutos. Como bem colocado pelo presidente, o doutor Marcelo está presente, não há defesa escrita, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Stefano. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia tão somente, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Senhor presidente, em nome do senhor auditor, doutor Wesley, doutos auditores, nome representante da Procuradoria,
a defesa do Santos está mais aqui para prestigiar esse tribunal do que qualquer outra coisa. Nós, em casos desses jaez, nós acostumamos a acolher o que está na súmula. Mas, nesse caso, só gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências uma inconsistência que consta da súmula. Essa inconsistência nós podemos encontrar no campo de cronologia, onde está ali entrada do mandante e entrada do visitante. Em ambos os campos está não houve atraso. E ele põe o que houve atraso da partida por uma entrada atrasada do Santos. Mas no campo onde normalmente se coloca o atraso, o tempo de atraso, o árbitro não colocou. Dessa maneira, com a devida vênia, pediríamos até a imprestabilidade do relatório do árbitro para poder condenar, haja vista essa inconsistência, essa situação que não pode, que deixa uma dúvida, e nós sabemos que ninguém pode ser condenado por alguma dúvida. Ou houve atraso ou não houve atraso. Está aqui no campo. No campo atraso, está dito que não houve atraso. Por essa razão, nós pediríamos a absolvição do Santos, até porque nós sabemos que há um protocolo que as agremiações entram juntas em campo. Então, aqui realmente consta essa inconsistência que nós estamos levando à análise de Vossas Excelências. Caso não seja esse o entendimento, nós pediríamos a aplicação da pena mínima prevista no artigo 206 com relação ao atraso de 5 minutos. Mas insistimos, há essa incongruência, há essa inconsistência no relatório que milita em favor da agremiação, apta até a dar a absolvição ante a dúvida que se tem aqui. Houve ou não houve atraso? Quanto tempo houve de atraso? Então, nessas condições, nós pediríamos a absolvição, insistiríamos na absolvição do Santos. É esse o nosso pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossas Excelências. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre defensor, doutor Marcelo, sempre prestigiando esse tribunal de uma maneira muito percussiente. No entanto, em que pese a argumentação feita pelo nobre colega, eu não vislumbro aqui essa inconsistência na súmula e eu explico por quê. No regulamento específico da competição, no seu artigo 35, nós temos a obrigatoriedade de ingresso em campo com 10 minutos de antecedência para o início da partida. O Santos, obviamente, entrou atrasado, como consta do próprio horário. Então, dá sim para se fazer um exercício aí que a consequência do atraso foi o atraso do campo, do início da partida. Até porque a equipe tem que se postar em campo, tem os protocolos, como bem dito pelo Dr. Marcelo. Por esse motivo, considerando incontroverso, eu vou dar a condenação para a agremiação do Santos, aplicando a tabela do tribunal, condenando em R$ 750. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutora Desirê. Presidente, com relação a esse caso, eu antecipo que eu vou seguir o voto do relator, mas eu só gostaria de fazer algumas ponderações do porquê talvez eu não seguiria o voto do relator em início, e o porquê eu vou seguir, né? Eu visualizo que nesse caso, em específico, não se trata de um 206, e sim de um 91, né? Assim como teve um outro processo que eu visualizei dessa mesma forma, porque nesse caso em específico, houve um atraso na hora do protocolo, de se apresentar para o protocolo. Então, este atraso, ainda que o clube tenha se atrasado, restou 3 minutos para o início do jogo. E o árbitro, por algum motivo que eu não sei qual, iniciou o jogo por 5 minutos após o início da partida. Mas o protocolo seria ingressar no campo. E após que se ingressa no campo, já se dá o início da partida, porque aí você vai ter todo o início do protocolo de hino, de apresentação, da entrega da flâmula. Então, não entendo que a partir do momento que se entrou em campo, se vê o atraso do clube. Então, o fato dele ter se apresentado em atraso no túnel ou em qualquer outro lugar, isso para mim é evidentemente 191 e não 206. Porque colocamos aqui a situação que se o clube se atrasou 7 minutos para se apresentar e por algum motivo, o qual a gente já visualizou em demais outros processos, o árbitro demore 10 minutos para iniciar o jogo, esses 10 minutos não pode ser atribuído ao clube. O árbitro decidiu por ele, por algum motivo pessoal, particular, ou por algum motivo ali na partida do qual ele não escreveu na súmula,
que deveria se iniciar com 10 minutos de atraso. Então, para mim, as situações são as mesmas. Agora, se o Santos tivesse se apresentado às 19 horas, que era o início do jogo, e aí, ou 19h01, isso sim se daria por atraso do clube, e isso sim imputaria no 206. Então, aqui eu visualizo dessa forma. Mas como a Procuradoria, aí agora vem o porquê eu vou seguir o voto do relator. A minha finalidade no início era seguir o 191. Mas como a Procuradoria, ela reiterou os termos da denúncia no 206, e quando eu visualizo que eu jogar para o 191 seria prejudicial ao clube, e não se trata da denúncia da Procuradoria, eu vou seguir o voto do relator para que não haja prejuízo ao clube, em virtude do que a própria Procuradoria denunciou. Então, por este motivo, eu sigo o voto do relator no 206, mas, em início, eu aplicaria um 191 neste caso, que seria em 7 minutos de atraso e não em 5, como o relator votou. Então, seria prejudicial ao clube e a Procuradoria reiterou os termos da denúncia. Então, por esse motivo, eu vou seguir o voto do relator, presidente. Doutora Desirê, só fico com uma pulga atrás da orelha. Eu entendi sua explicação, achei fantástico, mas é prejudicial mesmo para o Santos? Eu entendi os 7 minutos, mas pela multa ficaria um pouquinho mais baixo. Na verdade, não. 7 minutos a 120 ficaria 800 e alguma coisa. Não, E com tá 5 minutos fica 750. Eu fiz a conta e falei, bom, acho que seria um prejuízo para o clube, e a Procuradoria reiterou, se houvesse alguma coisa nesse sentido, talvez eu condenaria em 7 minutos. Não, tá perfeito, porque eu achei que era R$100, aí ficar mais barato. Como é 120, então não fica. Perfeito. Entendi. Obrigado, doutora Desirê. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso. Nobre relator, ilustre voto, Desirê, como sempre, cirúrgica. Contudo, eu vou acolher o seu voto divergente, acolhendo a defesa, uma vez que a súmula ela está controversa. Então, no meu entendimento, teria que estar escrito atraso, houve atraso do visitante? Houve. Dos 10 minutos, enfim. E colocou que não. Então, eu entendo que é um erro formal, por isso que eu vou absolver o clube, conforme eu acolhi o pedido da defesa como voto, presidente. Só uma parte, está abrindo divergência, né? Não está acompanhando. Isso. Isso, está abrindo divergência, desculpa. Perfeito. Obrigado, doutor Evandro. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Davi. Presidente, eu vou acompanhar a divergência, vou acolher a defesa, porque o 206, ele trata de apresentação da equipe até a hora marcada para o início da partida. Assim, na literalidade do artigo, não houve o descumprimento da regra, se nós pensarmos na literalidade do artigo, do 206. Então, eu vou acolher a defesa em função disso. A literalidade trata da apresentação da equipe até a hora de início da partida. Pensando no enquadramento feito pela Procuradoria, me parece, eu faço adesão à argumentação de defesa e, portanto, acompanho a divergência, porque na literalidade do 206, me parece, a agremiação não o descumpriu. Senhor presidente, só uma questão de ordem, a gente está vendo a divergência. A gente tem a súmula 1 de 2014 do STJD, que determina a aplicação do 206 nesses casos, quando há tanto poderia ter imputação do 91 quanto do 206, a gente tem essa recomendação. Então, não sei se os colegas vão seguir nessa forma, mas é só uma consideração aqui. Doutor Davi, doutor Evandro. Respeitando o entendimento da súmula, eu vou, ainda assim, nos tratando de um enunciado vinculante, acompanhar a divergência. Eu vou manter meu voto, presidente. Perfeito. Doutor Wesley, obrigado pelo toque, mas eu vou acompanhar a divergência. Eu sou muito chato com essa coisa de súmula, que fala uma coisa, depois fala outra, então eu vou também acolher a defesa trazida pelo doutor Marcelo e votar com a divergência. Então, proclamo o resultado. Por maioria, o Santos Futebol Clube foi absolvido no processo 60/2025. Obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Bom trabalho a todos. Até logo. Obrigado. Até logo. O terceiro processo que nós vamos julgar é o sexto da pauta, processo 76/2025,
Capivariano contra a Bahia, terceira rodada também da Copinha, jogo do dia 10 de janeiro de 2025. O denunciado é Renan Barbosa Martim Bianco, Gandula, no artigo 258, caput CBJD, relatora doutora Evandra, que tem a palavra. Processo 76 de 2025, Comitê Disciplinar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, agremiação Capivariano, denunciado o senhor Renan Barbosa Martim Bianco, ao Gandula. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Renan Barbosa pela infração estabelecida no artigo 258, caput do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que conforme súmula, aos 86 minutos de jogo, ele foi expulso, expulsei um dos gândulas da partida, o senhor Renan Barbosa, por persistir em retardar a reposição da bola. O mesmo já havia sido advertido verbalmente. Possui súmula, não possui antecedentes e não possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Evandra. Se não me engano, posso estar errado aqui, doutor João Quiminados vai fazer a defesa? Isso. Perfeito. O senhor e o doutor Stefano têm provas a produzir? Não tem provas. Perfeito. Então, a Procuradoria tem a palavra. A Procuradoria só ratifica os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Stefano. Doutor João Quiminados, a palavra é sua. Bom, boa tarde, presidente, demais auditores, Procuradoria. Eu vim muito mais para prestigiar o tribunal do que qualquer outra coisa e para realmente deixar aqui um ponto para que a gente possa refletir sobre situações como essa. Eu estava analisando a súmula aqui atentamente e, de fato, é difícil se provar se houve ou se não houve o retardo por parte do Gandula na reposição de bola. Mas, assim como no caso anterior, que havia uma inconsistência na súmula, aqui também me chama a atenção porque todos esses auditores que militam aí no futebol, eles entendem que essa questão do retardo de reposição de bola, ele é aplicado quando o jogo está muito mais disputado, quando o jogo está muito mais pegado, e não em qualquer situação. E aqui, analisando o histórico da súmula, o Capivariano vinha ganhando o jogo de 2-0, acabou ganhando o jogo de 3-0, e o próprio histórico da súmula traz que no segundo tempo foram, se eu não me engano, 12 substituições com 6 paradas e mais um gol e mais alguns atendimentos. Então, se a preocupação do árbitro aí nesse cenário todo fosse realmente o tempo de bola em jogo, eu entendo que a questão do acréscimo teria que ser muito superior aos 3 minutos que foi dado. Então, eu acho que nós temos que ter um zelo muito maior com essa questão de súmula. Como o árbitro tem relatado os fatos na súmula, para que a gente possa, talvez, aqui trazer para esse tribunal um direito de defesa muito mais amplo, muito mais claro. E quanto ao fato em si, infelizmente, como não tem imagem, como não tem como comprovar que não houve, eu peço apenas que, em razão da primariedade do denunciado, do pequeno potencial ofensivo da suposta infração, que ele seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. É assim que eu defendo. Obrigado. Obrigado, doutor João. Doutor Evandra. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensor. Eu voto, presidente, eu vou ficar no 258, tá? Mas eu vou converter em advertência. Ele já foi punido com cartão vermelho. Então, eu não vislumbro um retardo de bola, não houve nada que pudesse atrapalhar a partida de fato. Então, eu voto pelo 258, contudo, convertido em advertência. Uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutor Evandro. Doutora Desirê. Senhor presidente, só uma parte, a condenação em Gandula não é em partida, é em... É verdade, verdade. É verdade, é em dias. Em dias. Deixa eu... Vou votar pelo mínimo, em dias são
suspensão pelo prazo mínimo de 15 dias, eu vou 15 dias convertido em advertência. Perdão, doutor Evandro, obrigado. Doutor Wesley, obrigado. O Wesley está Obrigada. ligadaço hoje. Tá, ele tá. Doutora Desirê. Obrigado, presidente. Eu gostaria até de parabenizar o doutor João Quiminazo, só assim para encontrá-lo aqui no meio do direito desportivo, de forma virtual. E sem muitas delongas, eu vou seguir o voto da relatora, em especial porque eu visualizo que, já pela súmula constar que o denunciado tinha sido já advertido verbalmente, se tratava de uma situação recorrente e que estava, de fato, atrapalhando a dinâmica do jogo ali. E diante, né, da disciplina, da competição, diante de todas as situações que a gente visualiza, eu condeno o Gandula no 258, mas converto em advertência devido à primariedade e também à não lesividade, potencial lesividade do ato praticado. É o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre defensor pela defesa. Parabenizo também a ilustre relatora e acompanho integralmente o voto. Obrigado, Wesley. Doutor Davi. Presidente, parabenizo também a defesa e acompanho a relatora no seu voto. Obrigado, doutor Davi. Eu vou também acompanhar a relatora, mas eu faço questão de destacar a defesa do doutor João. Eu também, às vezes, reparo nessas coisas, né? Uma partida com tantas paradas, com um gol no segundo tempo, e houve a expulsão do Gandula, alegando que estava atrapalhando o jogo, e depois só 3 minutos de acréscimo. Isso não tem nenhum sentido, né? O juiz aí cometeu uma falha mesmo, mas não é uma contradição à súmula em si, né? Então, voto com a relatora. Então, proclamo o resultado. O Gandula Renan Barbosa Martibianco, nesse processo 76/2025, foi condenado por unanimidade no 258 caput CBJD a uma suspensão de 15 dias convertida em advertência. Doutor João, obrigado. Obrigado a todos, ótima continuação de sessão aí, um abraço. Obrigado, abraço. Próxima pauta de hoje é um processo que é o 10º da pauta, processo 80 de 2025, na partida EC São Bernardo contra Flamengo, também terceira rodada da Copinha, realizada no dia 11 de janeiro. O Flamengo foi denunciado no artigo 213, inciso 1 do CBJD. Doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 80 de 2025, jogo entre o Esporte Clube São Bernardo e o Clube de Regatas Flamengo pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada no dia 11 de janeiro de 2025. Outra Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do Clube de Regatas Flamengo por incurso no artigo 213, inciso 1, pois, conforme relato no campo das observações eventuais da súmula, informa que aos 13 minutos de jogo foram acesos sinalizadores vindo da torcida da equipe do Flamengo, não prejudicando o andamento da partida e apagados rapidamente. Indico que há defesa escrita do Clube de Regatas Flamengo e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Acho que o doutor Rodrigo Frangeli, que vai fazer a sustentação. Sim, presidente. Boa tarde, tá? Vossa Boa Excelência, tarde. boa tarde, auditor, relator, secretário, doutora Desirê. Né? Antes da virada do ano, estive lá no basquete, estive presente, podemos conversar. É o primeiro contato com Vossa Excelência no ano, que tem um excelente ano pela frente. Bem, senhor presidente. Só um segundo, doutor. Procuradoria. A Procuradoria. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o nobre advogado, defensor, e ratificar os termos da denúncia, doutor. Obrigado. Obrigado, doutora Stefano. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, excelências, auditores, principalmente é importante ressaltar que a organização dessa competição é da Federação Paulista, né? Com a ajuda da Secretaria de Esportes, apoiada e oficializada pela CBF. E isso consta no regulamento, né? Consta no regulamento, no artigo 1º, no regulamento específico.
e em seu parágrafo 1º, assim como no artigo 30, parágrafo 1º e no protocolo de operações da partida. Então, o regulamento específico e o protocolo são cristalinos no sentido de informar que toda a organização é feita por essas 3 entidades. Em nenhum momento o Flamengo ou as instituições que participam do campeonato gerem a partida, participam dessa organização. Por quê? Tanto a federação como a secretaria, obviamente, a CBF, eles nomeiam um diretor do jogo da própria Federação Paulista para cuidar dessa organização. Além do diretor, é nomeado também um oficial local da sede que realizará a partida, que é o responsável por toda a organização. Ou seja, a instituição Flamengo, que no caso em tela é equipe até visitante, não é nem equipe mandante, ela não participa dessa organização. Ela não tem livre acesso. Ela não nomeia funcionários para fazer a vistoria. Todo esse encargo, a revista, é feita pelo oficial da sede. Então, o Flamengo não participa de nada, nem a equipe mandante também participa. Isso consta no regulamento específico e no protocolo de operações. Então, desde o momento que o artigo 213, ele reza, que fala que a instituição ela precisa prevenir e reprimir, a instituição fica impedida, desde o momento que ela não participa, de fazer essa prevenção, que é organizar a vistoria, a revista dos torcedores. E, mais além, de fazer a repressão, porque o artigo 213, seu parágrafo 3º, se identificar o infrator e levar a registro de ocorrência e comprovar, exime a instituição de qualquer responsabilidade. Consta no CBJD isso, em seu parágrafo 3º. Se, desde o momento que a instituição não participa, ela não tem como fazer essa prevenção e a repressão. De qualquer maneira, né, como dito anteriormente, o Flamengo não é o mandante da partida. E corroborando, a própria súmula relatada pelo árbitro da partida fala que os sinalizadores, que na verdade não são sinalizadores, são bastões de luz, né, que são acesos pelo Brasil inteiro nos estádios. Sinalizador é aquele que tem potencial de alcance, que é remessado. Agora, isso aí são bastões de luz. Não houve a paralisação da partida, consta aqui na súmula, não prejudicando o andamento da partida, e foram apagados rapidamente. Então, além de não participar da organização, não é o mandante e também não houve prejuízo da partida em relação aos bastões de luz, que foram apagados rapidamente. Diferentemente de outras súmulas, inclusive esse advogado defendeu na segunda-feira que tinha ocorrido até uma paralisação da partida. Nesse caso, nem paralisação houve da partida. Então, a defesa vem requerer a absolvição da instituição com medida de salutar justiça, devido à não participação e à impossibilidade de fazer a prevenção e a repressão. De qualquer maneira, por amor ao debate, se não for entendimento de Vossas Excelências, a defesa pede a desclassificação por artigo 191, por algum descumprimento legal, tem um rol dos incisos aqui, né, do regulamento, e aplicando a pena mínima substituída pela advertência. Mas, repito, Excelência, o pedido é pela absolvição. A instituição não pode ser responsabilizada por algo que ela não tem como prevenir nem reprimir. E consta no regulamento isso. Tem uma incoerência. E pior ainda, não tem nem arrecadação de ingresso. Não tem venda de ingresso. Não é um futebol profissional, é um futebol amador, aberto ao público. Então, a defesa vem requerer a absolvição. E, mais uma vez, se não for entendimento, a desclassificação pelo artigo 91 do CBJD, aplicando a pena mínima substituída pela advertência. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Rodrigo pela brilhante exposição.
pela sustentação feita perante esse tribunal. Entendo relevantes os argumentos colocados pelo ilustre defensor, em que pese entender que sim, é responsabilidade da equipe, como a gente tem diversos casos, em caso de acender o sinalizador, mesmo que não participe, né, diretamente na organização, fiscalização da partida. O clube acaba respondendo por atos da sua torcida, isso já é sedimentado, né, no direito esportivo. No entanto, aqui a gente tem uma situação em que houve a repressão, que chamou a atenção aqui, é que a repressão foi imediata e que não houve prejuízo. Isso aqui chamou minha atenção a ponto de entender que, em que pese não termos a prevenção, a repressão foi imediata e eficaz, de modo que meu voto é pela absolvição da agremiação, e esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutora Desirê. Presidente, de alguma forma, eu vou seguir o voto do relator, mas não, talvez não pelos mesmos fundamentos, mas num resultado final seria a mesma questão. Aqui o doutor Wesley pontuou. Antes de votar, gostaria de parabenizar o doutor Rodrigo. É muito bom vê-lo, ainda aqui virtualmente, então reitero aqui as minhas felicitações. Agora, passando de fato para o voto, ainda que o relator mencionou que não houve prejuízo ao andamento da partida e foram imediatamente apagados, eu vejo isso também como colocado pelo relator, mas de uma forma geral, aqui o que eu vejo é a falta de tipificação no código. O 213, de alguma forma, eu não conseguiria aplicar ao Flamengo, em especial porque o 213, ele menciona desordem em sua praça de desporto. Ainda que, de forma analógica não, por analogia, vamos colocar assim, por analogia, eu colocasse que o Flamengo, que não houvesse, que os clubes são os mandantes, são responsáveis. Neste caso em específico, o Flamengo nem era mandante do jogo, né? Então, eu não visualizo como a aplicação do 213. Obviamente que eu fui no 91, assim como o doutor mencionou, pela desclassificação. Mas quando eu vou no 191, nenhum dos regulamentos os quais eu tive acesso, tanto da Copinha quanto do regulamento geral da competição, nenhum menciona a proibição da existência, da proibição da questão que não são sinalizadores, né? Como ele mencionou, são bastões de luz, e a gente sabe bem a diferença de sinalizador. Em outros momentos, nós tivemos perda de pessoas com efetivos sinalizadores, né? Então, por isso que veio essa proibição da utilização do sinalizador, o que difere de alguma forma com relação à questão desses de cores. Então, analisando objetivamente, eu não vejo tipificação no código para a eventual condenação. Então, por este motivo, eu absolvo a entidade, obviamente, entendendo que, numa visão geral, né, que a gente já sabe que os campeonatos, eles têm essa efetiva proibição, mas isso precisa ser melhor estabelecido em seus regulamentos e também uma previsão melhor no código para que eu pudesse aqui aplicar que fosse 191, mas eu não consegui parâmetros para isso. Por esse motivo, eu absolvo, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Doutor Evandro. Obrigado, presidente. Vou acompanhar o relator na íntegra. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Davi. Também acompanho o relator, fazendo só algumas ressalvas, aderindo à manifestação da doutora Desirê. Eu acolhi a defesa há pouco do Santos em função da literalidade do dispositivo, e aqui me parece ser exatamente a mesma coisa. A praça de desporto não é do Clube de Regatas Flamengo, de modo que me parece, né, entendendo o entendimento consolidado da Justiça Desportiva sobre as responsabilidades, com o qual eu também não concordo, não me parece muito razoável responsabilizar uma entidade esportiva por atos de seus torcedores em praças esportivas estranhas ao seu mando, mas, independentemente disso, acompanhando o voto do relator, eu também acolho a defesa. Aliás, parabenizo o advogado pela sua brilhante manifestação, muito clara e muito didática. Obrigado, doutor Davi. Doutor Rodrigo, é Frangeli ou é Frangeli? Ele falou no microfone, mas eu entendi que é Frangeli. Eu acolho a defesa do Flamengo, porque esse negócio do sinalizador me chama muita atenção. E a doutora Desirê falou muito bem. Sinalizador, quando aconteceu lá na questão da Bolívia, é um instrumento náutico, que lança um foguete com uma luz
para que as pessoas achem um barco que está à deriva, ou uma pessoa que caiu no mar, mas está com esse negócio na mão, alguma coisa desse tipo. Um bastão de luz é um bastão de luz, é como se fosse uma espada de Jedi lá que o torcedor leva e fica fazendo uma luz. Ou seja, não tem nada a ver com o sinalizador. Então, eu entendo perfeitamente o que o doutor Rodrigo trouxe na defesa e por motivos também que o doutor Wesley e o doutor Adesir falaram aqui, voto pela absolvição. Então, proclamo o resultado por unanimidade no processo 80, o Flamengo foi absolvido da denúncia. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado, Próxima preferência, é a última preferência, o item 4 da pauta, processo 61 de 2025, partida entre Linense e Fluminense, terceira rodada, partida realizada dia 9 de janeiro, o denunciado foi o Fluminense, no artigo 206 CBJD, relator doutor Davi. Tem a palavra. Presidente, mais uma vez eu o cumprimento, assim como todos os colegas que compõem essa sessão de julgamento. De modo muito simplório, a súmula enuncia um atraso de 2 minutos no retorno ao segundo tempo. E, por conta disso, o clube foi denunciado nos termos do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em função, repito, de um atraso de 2 minutos na volta para o segundo tempo. O relatório, presidente, basicamente é esse. Devolvo a palavra ao senhor. Obrigado, doutor Davi. Tem defesa, né? Sustentação, né? Boa tarde, excelências. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Eduardo e doutor Stefano, tem provas a produzir? Fluminense não tem provas a produzir, excelência. Não tenho, doutor presidente. Perfeito. Palavra é sua, doutor Stefano. Obrigado, doutor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nobre defensor pela presença e a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Stefano. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Excelências, boa tarde. Primeiramente, pergunto se me ouvem bem, que eu tive uma queda na internet. Tudo certo. E segundo, peço desculpa porque estou aqui no clube no momento e está tendo a saída da colônia de férias, então muitas crianças passando aqui perto gritando. Então, caso Vossas Excelências escutem alguma gritaria de criança, é a colônia de férias. Excelências, gostaria de agradecer a oportunidade de fazer essa defesa de forma virtual. Aqui no Fluminense sempre prezamos estar presente na sustentação, mas infelizmente na copinha fica um pouco distante para irmos fazer essa sustentação. Com relação à denúncia realizada pela Procuradoria, no artigo 206, conforme observado em julgamentos anteriores, Fluminense traz uma questão bem pontual, que é com relação à segunda parte do artigo 206. No caso anterior, se não me engano, tinha sido um atraso no início da partida. Nesse caso, é atraso no reinício da partida. E a segunda parte do artigo 206, ela fala exatamente em que a equipe deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova equivalente. O Fluminense, quando encerra o primeiro tempo, às 19h47, o horário marcado para se iniciar o segundo tempo seria às 20h02. Então, de acordo com o artigo 206, o Fluminense tem até às 20h02 para se apresentar ao campo. E foi exatamente a hora registrada na súmula. O Fluminense se apresenta às 20h02. É importante esclarecermos, Excelência, que no início da partida, ingressar ao campo com mais tempo, justamente por conta dos protocolos. Hino, troca de flâmula, ímpar para começar o jogo, moeda, o que for. Já no segundo tempo não tem nenhum desses protocolos. Apenas entra na partida, entra em campo, o árbitro conta se tem 11 para cada lado e dá início à partida. Então, não precisa desse tempo
um tempo muito anterior, né, do horário marcado. Dessa forma, tendo em vista que o Fluminense respeitou o que prevê o artigo 206 e se apresentou até o horário marcado para o início da partida, o Fluminense pede a absolvição da denúncia, para que não seja condenado nas penas do artigo 206. Contudo, caso Vossas Excelências entendam de maneira divergente, seja desclassificado para o artigo 191, porque se houve qualquer descumprimento aqui, na verdade foi um descumprimento ao regulamento, o 191, inciso 3, justamente porque apenas no regulamento que prevê uma entrada com antecedência maior do que os 15 minutos, do que até a hora marcada para o reinício da partida. Então, essa é a defesa, pedindo a absolvição do Fluminense em 206, e caso não seja o entendimento, a desclassificação por 191, inciso 3, e aplicada a pena mínima, se possível, convertida em advertência. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Davi. Presidente, pelas mesmas argumentações que eu acolhi a defesa do Santos e pelas mesmas manifestações e ponderações que fiz há pouco na defesa do Flamengo, eu também vou acolher a defesa do Fluminense, porque a partida terminou na sua primeira etapa às 19 horas e 47 minutos. O Fluminense voltou ao gramado às 20 horas e 2 minutos, portanto 15 minutos após o término do primeiro tempo. E na súmula, o árbitro fez constar um atraso de 2 minutos, como se, de repente, o Fluminense tivesse que voltar às 20 horas. Então, me parece que, pelo artigo 206, o Fluminense não deu causa, mesmo entrando às 20 horas e 2 minutos, ao atraso de reinício da partida, tendo em conta que ele cumpriu os 15 minutos. Então, pela mesma argumentação e tentando seguir uma, digamos, premissa de coerência, eu vou acolher a defesa do Fluminense em função, repito, dos mesmos argumentos que eu usei para acolher a defesa do Santos. Obrigado, doutor Davi. Eu só vou fazer uma questão aqui, meus colegas, doutora Desirê, doutor Wes, doutora Evandra, e se eu não me engano, são 13 minutos que a equipe tem que estar de volta, não é isso? Eu lembro que teve um julgamento de um processo parecido e tinha que estar em 13 minutos. O jogo volta em 15, mas a equipe tem que voltar em 13, se eu não me engano. Doutor Stefano? Oi, presidente. É exatamente isso. Desculpa. Exatamente isso. O regulamento da Copinha prevê que as equipes se apresentem com 2 minutos de antecedência ao reinício da partida. Então, se o reinício é em 15 minutos, as equipes se apresentam no 13º minuto. Perfeito. Então, eu peguei um caso muito parecido, por isso que eu relembrei. Então, doutor Davi? Presidente, eu vou manter, mas pelo seguinte, a denúncia ela faz referência ao artigo 206. Então, me parece que eu aqui, como julgador, eu devo me restringir àquilo que ofereceu a Procuradoria. A Procuradoria se pautou no artigo 206, eu, como julgador, vou me limitar à denúncia. E me parece, de acordo com a denúncia, o Fluminense não descumpriu o artigo 206. Perfeito. Doutora Desirê. Doutor, só uma questão de horas, né, presidente. Claro. Na verdade, o regulamento da Copinha, doutores, ele só estipula o tempo em que a equipe deve se apresentar para reinício da partida. O atraso foi provocado para reinício da partida. A orientação dada pelo regulamento é só o momento em que ele deve se apresentar. Perfeito, doutor Stefano. Obrigado. Doutora Desirê. Obrigada, presidente. Bom, até considerando essa informação apresentada pela própria Procuradoria, né, com relação ao estabelecimento do que prevê o regulamento, e também ponderando o que o próprio defensor trouxe aqui com relação a não atraso do início da partida, né, o clube ele se atrasou para se apresentar, isso não resultou
a meu ver, neste caso específico, no atraso da partida. Por este motivo, eu desclassifico para 191, e ao contrário do caso do Santos, nesse caso, 191 para o clube é mais benéfico, então por isso que eu vou desclassificar para 191, que aqui o minuto do 191 é 120, então seriam 2 minutos, dariam 240, e se eu mantivesse 2 no 206, seriam 300 reais ao final, então por isso eu desclassifico para 191. Perfeito, doutor Desirê, obrigado. Doutor Evandro. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o voto da divergência na íntegra, desclassificando para 191. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Nós tivemos até um caso similar hoje, que foi o julgamento do América. Aliás, eu vou parabenizar o ilustre defensor, doutor Eduardo, pela exposição aqui perante o tribunal. E a solução adotada foi essa da absolvição. Com relação ao intervalo, nós temos o regulamento da FIFA com intervalo de 15 minutos. Regulamento específico, não encontrei nada com relação a 2 mais 13. Entendo que são 15 minutos de intervalo nas partidas. Por esse motivo, acolhendo integralmente a defesa do Fluminense, pois respeitados os 15 minutos, os 2 minutos excedentes que o árbitro destaca na partida, aparentemente não tem nenhum motivo, como bem colocado pelo relator. Então, por esse motivo, eu absolvo. Obrigado, doutor Wesley. Eu vou votar também pela absolvição do Fluminense, no caso, pelos os motivos aqui já trazidos. Então, proclamo o resultado, processo 61/2025, Fluminense foi absolvido por maioria. Obrigado, doutor Eduardo. Eu que agradeço a atenção de Vossas Excelências, um bom término de pauta e uma boa tarde. Obrigado. João e Paula, não tem mais nenhuma preferência, né? Mais nenhuma, presidente. Perfeito. Então, agora vamos para o normal, pauta normal. Então, agora, item 2 da pauta, processo 59/2025, partida entre Comercial de Tietê e América de Natal, também terceira rodada, partida realizada no dia 9 de janeiro de 2025. O denunciado é o atleta do Comercial de Tietê, Amadou Bamba Dieng, no artigo 254-A, para o primeiro inciso 2, CBJD, relatora doutora Evandro, que já tem a palavra. Perdão, muito obrigada, presidente. Processo 59 de 2025, agremiação comercial Futebol Clube de Tietê. O denunciado, senhor Amadou Bamba Dieng, atleta. A Procuradoria oferta denúncia em face do atleta Amadou Bamba Dieng, no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, porque consta em súmula por motivo de cartão vermelho direto, expulso por desferir e atingir de forma intencional um pontapé nas pernas do seu adversário, número 6, Davi Lima Ferreira, com uso de força excessiva e fora da disputa de bola. O jogador atingido recebeu atendimento médico e continuou na partida. Possui súmula, não possui antecedentes e possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Advogado para a defesa? Boa tarde a todos. Hoje serei eu pelo Sindibol. E no caso em tela, presidente, como existe doutora defesa... Laila. Presidente, salvo engano, a defesa escrita nesse processo. Exatamente. Então, é reiterar a defesa escrita. Perfeito. Doutor Stefano. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Então, doutora Laila, você quer que a doutora Evandra faça o resumo ou a senhora vai fazer a sustentação oral? Só acho que não entendi. Presidente, a defesa desse caso é do escritório do doutor Sica. Perfeito, entendi. Aí o sindicato só tem o dever de solicitar a reiteração dos termos escritos. Perfeito, ótimo. Então, doutora Evandra, por favor, faça um resumo da defesa escrita. Faço sim, presidente. É a ausência da infração, a defesa escrita alega a ausência da infração do 254, e não obstante é natural observar que o registro da súmula do árbitro se amolda à conduta do 254, especificamente o disposto
que a súmula apresentada do árbitro não descreve atos de gravidade suficientes para justificar a tipificação da pena prevista no 254, sendo que o adversário, mesmo após contato, não sofreu lesão e permaneceu em condições de continuar a partida. Em momento algum, o atleta demonstrou conduta andesportiva ou agressiva, com o intuito de desferir ou causar dano físico ao adversário, interpretado com excesso de vontade. Fica evidente o comportamento do atleta, no máximo pode ser classificado como ato hostil. Assim, questão divergem dos casos clássicos, dos 254, onde há sanções contundentes, a primariedade do atleta, a necessidade da aplicação do artigo 182, no pedido, em razão para ser classificado no 252, ou, subsidiariamente, o artigo 182, essa é a defesa escrita, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutora Laila, peço desculpas. Eu não sei porque achei que o doutor Rodrigo, do primeiro caso, como ele estava lá presencialmente, era o advogado do sindicato. E eu nunca tinha visto o rosto dele e tal, mas achei que era. Peço desculpa, doutora Laila. Então vamos lá. Doutora Evandra, pode fazer o voto. Bom, Excelência, em que pese o ato, a veracidade da súmula e a ilustre Procuradoria imputando o 254, eu vou desclassificar para o 250, uma vez que foi um pontapé, eu vejo que foi um lance de jogo, eu não consigo vislumbrar um 254 nesse caso. Então, como teve atendimento, não consigo verificar de forma intencional, atingir de forma intencional esse pontapé. Então, eu vou desclassificar para o ato hostil, aplicando uma partida convertida em advertência, assim que eu voto, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Doutora Desirê. Vou seguir o voto da relatora. Obrigado, doutora Desirê. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a relatora pelo brilhante voto. No entanto, eu ouso abrir divergência aqui em homenagem ao princípio da verdade real. Claro que não solicitamos diligência aqui no âmbito da justiça desportiva, no entanto, todas as partidas são transmitidas e públicas. E essa partida em específico, eu assisti. De modo que eu estou baseando meu julgamento pelo que eu vi. Não houve disputa de bola nenhuma, foi um pontapé após a bola já ter saído, então foi sim uma agressão, para mim ficou bem caracterizada a agressão. E por esse motivo eu vou condenar o atleta nos termos do artigo 254A. Ele já estava perdendo a partida já estava resolvida, foi aquele desabafo de jogador de fim de jogo que já perdeu. O zagueiro afastou a bola, ele chegou e deu um pontapé, a bola já tinha saído fazia tempo. Então, por esse motivo, eu condeno nos termos do artigo 254A, a pena mínima de 4 jogos, com os benefícios do 182, com 2 jogos de suspensão com o atleta como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Só uma pergunta, o senhor ouviu para fazer o julgamento ou o senhor ouviu ao vivo? Ao vivo. Comercial Tietê América de Natal ao vivo merece os parabéns. Doutor Davi. Presidente, para prestigiar a divergência, em atenção à audiência que o nobre colega deu ao jogo, eu vou acompanhá-lo, porque ele fez a diligência de modo antecipado. Então, eu o acompanharei. Eu costumo assistir bastante jogos da Copinha mesmo, mas esse não seria um daqueles que eu escolheria. Então, vou para fazer jus a... Só uma parte que pese chamar atenção no jogo, quando você tem gêmeas recém-nascidas, qualquer coisa pela TV chama atenção, entendeu? Compreendido. Mas eu acompanho a divergência, presidente. Obrigado, doutor Davi. Olha, eu adoro os jogos alternativos, eu vou aos estádios, o pessoal da quarta comissão fica impressionado que às vezes é uma denúncia sobre o estádio. E aí eu falo, eu conheço o estádio, eu já fui. Mas comercial de Tietê América de Natal realmente não estava no meu plano, meus planos, nem pelo YouTube. Nada contra o comercial de Tietê, tampouco com a América de Natal, que eu assisti o jogo seguindo a América de Natal porque era contra o São Paulo. Então, eu vou votar também com a divergência diante da notícia trazida aqui pelo Dr. Wesley. Então, proclamando o resultado,
O atleta Amadou Bamba Dieng, do Comercial Tietê, foi condenado, no artigo 254-A, para o primeiro inciso 2, a 4 partidas de suspensão, porém, com o artigo 182, a suspensão fica em 2 partidas. Próximo item da pauta é o processo 5 da pauta, processo 62/2025, Ferroviário de Ceará e Mazagão do Amapá, também terceira rodada, jogo no dia 9 de janeiro de 2025. O denunciado é o atleta do Mazagão, Kaique Marlon Marques Oliveira, no artigo 250, para primeiro inciso 1 do CBJD. A auditora, doutora Desirê, tem a palavra. Obrigada, presidente. Como mencionado, trata-se de um jogo de Ferroviário em Mazagão. No processo, trata-se de denúncia afetada pela Procuradoria em face de Kaique Marlon Marques de Oliveira. Pelo que consta da denúncia, menciona que restou consignado na súmula pelo árbitro da partida que o atleta denunciado foi expulso mediante a exibição de segundo cartão amarelo por ter impedido um ataque promissor da equipe adversária. Este é o relatório, presidente. Perfeito. Procuradoria, doutora Lara, tem provas a produzir? Não tem, senhor presidente. Sustentação. Perfeito. Doutor Stefano. Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Obrigado, doutora Laila. Primeiramente, é possível destacar que o teor da denúncia acompanha integralmente os apontamentos realizados em súmula. Muito embora o árbitro tenha realizado a valoração no momento da partida, é importante destacar que a súmula carece de detalhes, bem como que nos autos não consta qualquer imagem que corrobore com aqueles termos. A súmula relata um primeiro cartão amarelo aos 29 minutos do primeiro tempo e o segundo com aplicação da expulsão aos 38 minutos também do primeiro tempo. A defesa revela que o denunciado não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras da disputa e de jogo, atuando de forma regular, restando certo que a expulsão só se deu em virtude do segundo cartão amarelo, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do atleta e, caso não seja esse o entendimento deste comitê, requer-se a substituição da pena de suspensão e advertência nos moldes do parágrafo 2º do 250, ou ainda, salvo o melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Por fim, requer-se que no momento da dosimetria da pena seja observada a ficha do atleta quanto à primariedade, bem como seja aplicado o artigo 182 do CBJD, visto que trata-se de um atleta amador. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila. Doutora Desirê. Obrigada, presidente. Bom, nesse caso em específico, eu já havia manifestado em outros momentos o meu entendimento com relação ao segundo amarelo. Eu não sou uma pessoa que costuma absolver segundo amarelo, eu dependo muito das provas produzidas no processo, do que é produzido pela súmula, ou mesmo pelas partes, enfim, por todos os envolvidos. Mas nesse caso em específico, analisando o que constou da súmula, né, eu até fui reler aqui o que o árbitro constou, e ele menciona que o segundo cartão amarelo foi por impedir um ataque promissor. A denúncia da Procuradoria consta do artigo 250, o qual aqui, ainda que as infrações contidas no 250 constituem exemplos de infração, eu vejo que o que mais se aproximaria dessa situação seria uma oportunidade clara de gol, né? Um ataque promissor seria uma oportunidade clara de gol. Mas, assim como eu visualizo que poderia ser dessa forma, eu não visualizo aqui em que momento se deu esse ataque promissor e se de fato era promissor. Muitas vezes eu vejo denúncias e nada vinculado à Procuradoria, eu vejo com base, obviamente, no que está escrito na súmula, né? Que a Procuradoria se baseia, evidentemente, na súmula. A gente visualiza muitas vezes essa informação, né? Ataque promissor. E aí, quando a parte, evidentemente, traz um vídeo, o ataque promissor é no meio do campo. Então, assim, para mim não é uma oportunidade clara de gol. Então, não se equipara um ataque, obviamente, promissor da equipe adversária. E nesse caso aqui, para mim, se enquadra muito, muito nisso, em que pese eu não tenha o vídeo, eu também não tenho informações de que tenha sido uma oportunidade clara de gol daquela agremiação, e por isso eu absolvo o denunciado, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Doutora Evandra. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar a relatora na íntegra. Obrigado, doutora Evandra. Doutor Davi. Também com o relator.
Obrigado, doutor Davi. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Integralmente com a relatora. Acompanho também a relatora, então proclamo o resultado. Por unanimidade, Kaique Marlon Marques de Oliveira, do Mazagão, foi condenado no artigo 250 para a primeira inciso 1 do CBJD. Só me fugiu agora quanto de suspensão? Não, foi absolvido, né? Absolvido, perdão, eu estou ficando louco, foi absolvido. Perdão. Então, por unanimidade, ele foi absolvido. Processo próximo da pauta 7. Processo 77/2025, na partida entre Serra Branca e Picos do Piauí, também terceira rodada, dia 10 de janeiro, denunciado Israel da Costa Vieira César, do Serra Branca, artigo 258-K do CBJD, relator doutor Davi. Presidente, o atleta Israel foi advertido com o segundo cartão amarelo e, portanto, consequentemente recebeu o cartão vermelho por, segundo a súmula, calçar de modo temerário o seu adversário. Diante disso, ele foi enquadrado no artigo 258 do Código de Justiça Desportiva, de modo que, bem por isso, a Procuradoria pede a condenação do atleta em função da expulsão por agir de modo temerário. É isso, presidente. Obrigado, doutor Davi. Doutor Stefano. Procuradoria ratifica os autos da denúncia, presidente. Obrigado, doutora Laila. Mais uma vez, é possível destacar que o teor da denúncia acompanha integralmente os apontamentos realizados em súmula, muito embora o árbitro tenha realizado a valoração no momento da partida. Importante destacar que, mais uma vez, não há qualquer imagem que corrobore com os termos. Nessa partida em específico, o atleta recebeu 2 cartões amarelos, que resultou na sua expulsão, sendo o primeiro aos 86 minutos, por ação temerária, e o segundo aos 3 minutos do acréscimo do segundo tempo, sob a seguinte motivação: após ser advertido anteriormente com cartão amarelo, calçar seu adversário, o senhor Luiz Henrique de Brito Fialho, de número 16, de forma temerária na disputa da bola. De fato, esse caso diverge do anterior, uma vez que a súmula vem preenchida de forma um pouco mais clara sobre os atos cometidos pelo atleta, né? Em atenção ao narrado, em um primeiro momento, a defesa requer a desclassificação da incursão a qual o atleta foi denunciado, pela previsão trazida pelo artigo 250, e, sendo assim, a substituição da pena de suspensão pela de advertência nos moldes do parágrafo 2º do 250, ou que seja aplicada a pena mínima prevista nesse artigo, e caso não entendam pela conversão, e sim pela manutenção da denúncia pelos seus próprios termos, requer-se a substituição da pena de suspensão em advertência prevista no parágrafo 1º do seu artigo, ou ainda que seja aplicada a pena mínima prevista no mesmo artigo. Por fim, qualquer que seja o entendimento da defesa, salienta e requer que no momento da dosimetria da pena seja aplicado o artigo 182, visto estarmos tratando de um atleta amador não reincidente. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila. Doutor Davi. Presidente, eu vou acolher a denúncia. A súmula trata de uma entrada do atleta e usa a expressão temerária. Temerária me parece ser imprudente, perigosa. O atleta recebeu o segundo cartão amarelo, me parece, não viu a partida, tampouco tem o lance no processo, não foram apresentadas provas, mas me parece que, por ser um segundo cartão amarelo, houve imprudência por parte do atleta. Se houvesse efetivamente violência, muito provavelmente o atleta seria advertido, não, o atleta seria expulso diretamente com aplicação direta de um cartão vermelho. Então, em função disso, eu vou acolher a denúncia, mas para aplicar a pena mínima de uma partida. É isso, presidente. Perfeito, doutor Davi. Doutor Evandro. Senhor presidente, só uma parte. Vai manter a tipificação no 258? Doutor Davi? Sim, 258. Doutor Evandro? Obrigada, presidente. Eu tipifico, você voto divergente, só na condenação porque eu tipifico no 258 uma partida, mas eu converto em advertência como voto, presidente. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo voto. No entanto, ouso abrir divergência para desclassificar a conduta para o artigo 250,
E tendo em vista o relato, bem como o argumento do ilustre relator, que caso fosse de maior gravidade, a cor do cartão seria diferente, entendo aqui que cabe a condenação em uma partida e com os benefícios do 182 a gente converte em advertência como voto. Então, perfeito. Então, você desclassificou no artigo. Desclassifico e 250, uma partida convertida em advertência. Perfeito. Doutora Desirê. Presidente, eu peço desculpas até para vocês, aqui em São Paulo está acabando o mundo, pelo menos aqui no escritório, e a internet caiu aqui, então eu não escutei o relatório. Eu não vou Perfeito, doutora Desirê. Então, eu vou votar com a divergência, né? Então, desclassificando para o artigo 250 e na suspensão de uma partida convertida em advertência. E fica o resultado final por maioria, por ser mais vantajoso para o atleta. Então, procuramos o resultado. Processo 77/2025, por maioria, o atleta Israel da Costa Vieira César, do Serra Branca, é condenado no artigo 250 do CBJD, foi desclassificado, e agora foi para 250, a uma partida de suspensão convertida em advertência. Penúltimo processo da pauta, processo número 8, que é o processo 78/2025, partida 15 de Jaú contra o São Paulo, rodada 3, partido dia 10 de janeiro de 2025. São 3 denunciados, né? A doutora Desirê foi sorteada. Denunciado atleta de São Paulo, Guilherme Reis Oliveira, no artigo 258 do CBJD. Gabriel Oli Brizola Pereira, auxiliar técnico de Jaú, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. E o Maico da Silveira Santos, preparador de goleiros do São Paulo, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Doutora Desirê tem a palavra e eu já sugiro de antemão a nós cindirmos o julgamento. Bem, sem problemas. Obrigada pela palavra, presidente. Espero que a internet me deixe fazer o julgamento desse processo. Mas vamos lá, processo 78/2025. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Guilherme Reis Oliveira, com imputação no artigo 258 caput do CBJD, e menciona a denúncia que na partida o atleta Guilherme foi expulso mediante a exibição de cartão vermelho, pois após ser advertido anteriormente por impedir um ataque promissor, o mesmo calça seu adversário, de número 5, senhor Luiz Gabriel Magalhães de Freitas, de maneira temerária na disputa de bola. Ainda trata-se de denúncia ofertada em face de Gabriel Oli Brizola Pereira, que trata-se de auxiliar técnico do 15 de Jaú, com imputação no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por conforme a denúncia, dirigiu-se de maneira desrespeitosa aos membros da arbitragem da partida, protestando de forma assintosa, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, estava impedido, você errou, você vai ferrar com o jogo, você está ferrando com o jogo, fecha aspas. Ainda trata-se de denúncia ofertada em face de Maicon da Silveira Santos, preparador de goleiros da equipe do São Paulo, com imputação no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por também dirigir-se de maneira desrespeitosa aos membros da arbitragem da partida, e consta da súmula que, ao término do primeiro tempo de jogo, o mesmo adentrou em campo e disse as seguintes palavras em alto e bom som em minha direção, abre aspas, a culpa disso tudo é sua, você é o culpado, fecha aspas. Essa é a denúncia e a defesa escrita no processo, presidente, é o relatório. Obrigado, doutora Desirê. Doutora Laila vai se referir à defesa escrita, né? Defesa escrita apenas pelo São Paulo. Então pelo que Jaú, perfeito. Da outra agremiação eu farei. Perfeito. Doutor Stefano. Obrigado, presidente. Tendo em vista que não há nenhum elemento nos autos capaz de afastar a presunção de veracidade da súmula, nem tampouco de justificar a absolvição dos denunciados, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia para a condenação dos indivíduos, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Stefano. Doutora Desirê, faça um resumo da defesa de São Paulo, por favor. Só um minutinho. Claro. Com relação ao Guilherme Reis Oliveira, a defesa menciona que o artigo 258 caput do CBJD é demasiadamente amplo, de modo que caberia dizer que toda infração é contrária à ética e disciplina esportiva,
mas, no entanto, aplicá-lo da maneira como está sendo colocado no processo, não uma forma de manutenção da ordem, da moralidade desportiva. Menciona que o atleta Guilherme estava em disputa na bola, quando, sem intenção, calçou o adversário, sem ser necessário atendimento médico, de modo que tal atitude desconfigure o lance de jogo, sem ferir a ética e a disciplina desportiva. Então, eles pedem pela absolvição do senhor Guilherme, e caso não seja esse entendimento, pela pena mínima convertida em advertência no artigo mencionado. Já com relação ao senhor Maicon da Silveira, menciona que a defesa não nega que o profissional proferiu reclamações, entretanto, estas não foram desrespeitosas. No máximo que se pode se desprender do relato arbitral é a ocorrência de um desabafo em um momento de frustração, com o uso de palavras que no ambiente competitivo e esportivo deve ser interpretada de maneira ampla. E aí, considerando este fato, pede-se a absolvição do senhor Maicon, ou caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. É a defesa do São Paulo, resumidamente. Obrigado, doutora Desirê. Doutora Laila. Pela outra agremiação denunciada, é importante destacar que o cartão vermelho ocorreu de forma automática aos 66 minutos de partida, exatamente o mesmo tempo que consta da súmula do segundo gol do time adversário. Até então o jogo estava 1-1 e aos 66 minutos houve o segundo gol por parte da agremiação de São Paulo. Note-se então que os fatos narrados na súmula e na denúncia só demonstram que em um momento crítico da partida, o denunciado, no calor do momento, tentou chamar a atenção do árbitro mais próximo, podendo ter este se enervado de alguma forma, mas jamais com o intuito de agredir físico ou verbalmente qualquer um dos integrantes da comissão de arbitragem. Dessa forma, considerando o momento exato da aplicação da expulsão, requer-se a substituição da pena de suspensão em advertência, conforme previsto pelo parágrafo 1º do 258, ou ainda que seja aplicada a pena mínima prevista nesse mesmo artigo. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Lara. Só uma correção da que a doutora Lara falou. Eu lembro do jogo, então fui ver e conferir. Na verdade, nesse minuto foi 2-0 para o São Paulo, depois o 15 já fez um gol. Mas acho que isso não tem não, é que na hora da súmula terminar o primeiro tempo 1-1, e aí o segundo 1-2. Correto? Não, tranquilo. Sim, é que você falou que aos 66 minutos estava desempatando o jogo. Na verdade, estava 1-0, ficou 2-0, depois o 2-1, mas não tem problema. Doutora Desirê, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Bom, nesse caso em específico, quando eu olho, ao contrário do processo anterior, que eu mencionei a questão do segundo amarelo, e não visualizei a questão imputada ali pela Procuradoria no CBJD, neste caso em específico, eu vejo como uma infração disciplinar, em especial por calçar o adversário. Eu não tenho um vídeo que me desclassifique ou me desqualifique o que está mencionado na súmula, da forma como foi mencionado, ainda que o árbitro tenha valorado, isso não faz com que não seja objeto, né, de infração disciplinar neste tribunal. Então, observando este fato, por calçar o adversário de maneira temerária e na disputa de bola, em que pese a situação ser um segundo amarelo, eu condeno o atleta em uma partida, mas converto em advertência devido à primariedade deste atleta. Perfeito. Doutora Evandra. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar o voto da ilustre relatora. Doutor Davi. Bem, presidente, acompanho o relator. Doutor Wesley. Presidente, só falhou para mim o final do voto. O voto ficou como? Uma suspensão de uma partida convertida em advertência. Perfeitamente. Presidente, somente, desculpa interromper o voto, até porque eu esqueci de mencionar, mas eu vou desclassificar do 258 para o 250 em uma partida convertida em advertência. Desculpa, eu só não mencionei, porque agora que eu vi que está como 258. Ela não tinha mencionado mesmo, mas agora está mais claro ainda.
Perfeito, não, era só para saber mesmo isso, porque eu agiria da mesma forma. Então, agora com a correção, eu acompanho integralmente a relatora. Perfeito. Doutor Davi, doutora Evandra, mantém o voto diante da explicação? Mantenho o voto, presidente. Perfeito. Então, no caso do atleta Guilherme Reis de Oliveira, por unanimidade, a denúncia foi desclassificada do artigo 258 para 250 e votado também por unanimidade na suspensão de um jogo cometido de advertência. Doutora Desirê? Com relação ao senhor Gabriel Olibrizola Pereira, auxiliar técnico do 15 de Jaú, presidente, aqui trata-se evidentemente de um vermelho direto, né? Se tratou de uma infração disciplinar, a meu ver, direcionada ao árbitro. Num primeiro momento, até aqui eu estou antecipando o que eu votaria também para o preparador de goleiros do São Paulo, antecipando aqui o que eu mencionaria lá. Num primeiro momento, eu fiquei tendenciosa a converter em advertência esse fato, porque se você se coloca uma situação como a anterior, como eu condenei aqui um técnico, um preparador, um auxiliar técnico, enfim, que eu condenei em um 258 em uma partida e deixei de converter em advertência, porque aquela pessoa virou para o árbitro e disse, vai tomar no seu cu, eu vejo aqui que a situação seria um tanto diferente, né? Seria, de fato, talvez um descontentamento, e por isso eu mencionei que poderia caminhar para uma advertência nesse sentido. Mas ao analisar a súmula com mais propriedade, eu visualizo que as palavras, ainda que elas não sejam tão graves quanto um xingamento, não deixam de ser uma infração disciplinar e não deixam de ser desrespeitosas quando elas são direcionadas para a pessoa. Uma coisa é um descontentamento, estou descontente, nossa, que jogada horrível e tudo mais, enfim. Outra coisa é você direcionar as suas palavras para uma pessoa e direcioná-las de forma direta. E há tanto um fato quanto o outro, menciona, estava impedido, você errou, você vai ferrar com o jogo, você está ferrando com o jogo. Então, são palavras destinadas e direcionadas a uma pessoa e, evidentemente, ao árbitro. Então, por este motivo, especificamente por ser exatamente, diretamente e direcionada, eu deixo de converter em advertência e condeno o senhor Gabriel em uma partida de suspensão pelo 258. Obrigado, doutora Desirê. Doutora Evandra? Novamente, eu acompanho na íntegra o voto da relatora, presidente. Perfeito. Doutor Davi? Bem, presidente. Acompanha, né? Doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre relatora. No entanto, eu ouso divergir do voto, porque eu entendo, até pegando carona na fundamentação, eu acho que não vai tomar no cu, é muito mais grave do que uma reclamação que faz parte do jogo. Reclamar faz parte do futebol, você tem que ter limites de reclamação, e a reclamação com respeito, que é o que me parece aqui, até porque a gente tem que levar em conta que no futebol, dificilmente você vai ouvir alguém pedindo por favor, dá licença. Então, até por conta dos nervos à flor da pele. Por esse motivo, meu voto é pela absolvição do senhor Gabriel. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Wesley. Eu também tenho muita dificuldade, com todo respeito à relatora, e já voltei dessa forma em outros processos da quarta comissão, quando uma pessoa reclama, pode ser até mais assintoso, mas não houve nenhuma ofensa no caso. Então, para mim, não há nada que infrinja a ética desportiva, então também voto pela absolvição. Então, proclamo o resultado. Senhor presidente, será, depois dessas considerações, até por uma coerência de julgados nosso, há possibilidade de revisão dos colegas do voto ou vai todo mundo manter o entendimento? Vou manter o voto. Tudo bem. Por maioria, Gabriel Olibrizola Pereira, do 15 de Jaú, foi condenado no artigo 258 para o segundo inciso 2 à suspensão de uma partida. Doutora Desirê. Presidente, até com relação ao que eu mencionei, que eu já ia antecipar o voto em relação ao senhor Maicon, aqui também eu visualizo da mesma forma, em que pese os argumentos levantados pela divergência no caso anterior, eu vejo que você atribuir culpa, você está jogando, sim, com a questão ética da competição, né? Você está atribuindo culpa de um fato àquela pessoa. Então, você
foge à questão da reclamação. Então, aqui sim eu vejo uma infração disciplinar nesse sentido, e como eu mencionei, se não fosse nada direcionado aqui, eu entenderia às vezes como uma mera reclamação e poderia até advertir de alguma forma, justamente pelo protagonismo que eu mencionei, que particularmente eu não acho adequado, né, toda essa conduta da comissão técnica, poderia fazer uma advertência nesse sentido, mas tendo em vista as palavras serem direcionadas, serem proferidas diretamente para a pessoa e acusando essa pessoa de estar prejudicando aquele jogo, né? Você culpar alguém por uma situação, você está acusando a pessoa de estar prejudicando aquele jogo. Então, isso eu vejo sim como uma infração disciplinar, e neste caso aqui eu também condenei uma partida e não converti em advertência. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para a doutora Evandra, só qual é o meu raciocínio? Na minha opinião, não aconteceu nada. Se for para condenar, ele já teve uma suspensão de uma partida. Aí ele vai ficar 2 partidas fora porque disse que você é o culpado. Não, na verdade, uma partida pega automática. Né? Sim, não. Então, na prática, são 2 partidas. Não, na verdade, quando você condena uma partida, ele já cumpre pela automática. Enfim, na verdade, uma partida automática já é automática, ela não entra no jogo. Não, automática sim. Automática. Doutora Desirê tem razão. Quando é uma partida, é automática que cumpre. Ela tem razão. A punição já foi dada aí, veio o tribunal dizendo você está errado mesmo porque você reclamou com o árbitro. Ruim seria se eventualmente eu convertesse em advertência, num caso que ele já cumpriu automática, porque aí sim ele não poderia se valer da advertência dentro de 6 meses, e aí depois a gente não poderia aplicar pela primariedade, enfim, ele não poderia utilizar-se da advertência, né? Então, não estou dizendo que o seu voto está errado. De alguma forma não seria ruim. Não estou dizendo que está errado, não. É que para mim nem aconteceu nada. Como eu votei da outra vez, não aconteceu nada. Esse caso, para mim, é mais claro ainda, porque o auxiliar fala, você foi culpado disso. Se uma pessoa da comissão técnica não pode falar isso, ela pode falar o quê? Entendeu? É assim que eu vejo, com todo respeito, mas respeito todas as opiniões contrárias. Doutora Evandra. Nesse caso, obrigado, presidente, eu agradeço o voto da nobre relatora, contudo, nesse caso, eu posso... Caso pelo 258, uma partida convertida em advertência como voto, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Doutor Davi. Presidente, vou acompanhar a relatoria. Perfeito. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez a relatora, não é porque temos visões diferentes que não entendo as considerações feitas. E com relação a direcionamento de reclamação, me parece evidente que tem que ser direcionado a alguém, porque ele é o responsável pelo jogo. Desde que seja feito com respeito e não ultrapasse os limites, eu acredito que não é o motivo para isso. Pelo mesmo motivo do voto anterior, meu voto é pela absolvição também do senhor Michael. Como voto, senhor presidente? Eu concordo, doutor Wesley, obrigado. Porque eu fiquei pensando, então ele não pode reclamar diretamente para a pessoa, ele vai reclamar para quem? Para a parede, para o céu, alguma coisa assim. Por isso que, para mim, não faz sentido essa condenação. Mas respeito. Agora, eu voto pela absolvição, sendo coerente com o caso anterior, mas agora eu fico na dúvida na questão da... O empate mais benéfico... Houve 3 condenações, mas uma diferente, né? Exato. Então, o mais benéfico ficou a absolvição nesse caso. Exato. Então, proclamo o resultado. No caso do Michael Silveira Santos, preparador de goleiro de São Paulo, por maioria, ele fica absolvido. Então, o último item da pauta, estamos terminando esse processo, é tudo tranquilo. A gente pode seguir para relatório voto, doutor Stefano e doutora Laila? Doutor, da minha parte, pelo menos, eu vou só querer ressaltar aqui a necessidade de ser aplicado o 206, porque gerou tanta discussão essa questão do atraso, que pelo menos aqui eu vou só chamar atenção pelo fato, vai ser breve, mas basicamente é só chamar atenção para o fato de que após os 15 minutos de intervalo, né, iniciados, contados a partir do término do primeiro tempo, que se deu às 8h18 da noite, após 15 minutos, ou seja, que se daria às 8h33, a equipe se apresentou após isso, às 8h35,
fato que gerou 2 minutos de atraso no reinício da partida. Então, nesse caso, acho que dúvida não há de que a equipe provocou atraso no reinício da partida por ter se apresentado após o horário marcado para o reinício. Perfeito, doutor Stefano. Então, vamos fazer o relatório, mas eu já considero que sua sustentação foi feita. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Processo 79 de 2025, agremiação Zumbi de Alagoas. O denunciado Zumbi Esporte Clube de Alagoas, do artigo 206, por atraso de 2 minutos no reinício da partida, como consta em súmula. Perfeito, doutor Evandro. Desculpa, perdão. Não possui, não, perdão. Se você tem defesa escrita, não possui defesa escrita, é esse o relatório, presidente. Perfeito. Doutor Estevam já se manifestou. Doutora Laila. Que pese o entendimento das comissões, em especial o comitê da Copinha, já ter revelado o entendimento pela aplicação da tabela, direito da defesa também requerer, como sempre, a aplicação da pena mínima prevista no artigo 206, que seria R$100 por minuto, e também ponderar pela aplicação do 182A, considerando a capacidade econômica da agremiação denunciada. Então, essa é a defesa. Doutora Evandra. Presidente, nesse caso, não tem muito o que se discutir, é o 206, atraso para o reinício da partida, 2 minutos, conforme consta na tabela do tribunal, R$150 por minuto, R$300 de penalidade, esse é o meu voto. Perfeito, doutora Evandra. Doutora Desirê. Presidente, esse é o caso efetivo do 206 que eu tentei explicar naquele outro momento, que eu achava que aquilo lá era um 91, e aqui a gente vê exatamente que ele se atrasou e causou efetivamente o atraso do início da partida, né? Então, aqui eu vou votar com a relatora, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. A sua explicação entre o 206 e o 191 foi perfeita. A questão foi o processo do Santos, né? E aí no Santos, porque era prejudicial para a parte, né? Aí eu acabei não desclassificando para um 91 em virtude de ser prejudicial. Perfeito. Doutor Davi. A relatora, presidente, porque aqui é caso evidente mesmo de atraso, a partida terminou seu primeiro tempo às 20h18 e o clube retornou às 20h35, se eu não estiver enganado. Então, é caso tipo de atraso, por isso acompanho o relator. Perfeito. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo e acompanho integralmente a relatora. Perfeito. Então, proclamo o resultado. Processo 79 de 2025. A agremiação Zumbi, denunciada no artigo 206, foi condenada nesse mesmo artigo a uma pena pecuniária de R$300 por 2 minutos de atraso. Exatamente, presidente. Perfeito. Então, antes de encerrar, queria agradecer, doutor Davi, a primeira vez que eu trabalho junto aqui no tribunal. Se não me engano, doutor Stefano, se não é a primeira, a segunda vez, queria agradecer também. Primeira, obrigado. Então tá bom. Doutor Evandro, doutor Wesley, doutor Desirê, eu vejo aqui direto. E doutora Laila, a mesma coisa. Agradecer também a Paulinha e o Johnny. E hoje parece que presidência é mais fácil, não é não. Eu tenho que cuidar de um monte de coisa no meio do caminho. Então, Mas não vão ser 2 filhas gêmeas, né, presidente? Não. Olha a justificativa que se dá para ver comercial e América de Natal, né? Cada um joga com as armas que tem, né? Exato. Mas como eu tenho um filho de 1 ano e meio, eu sei que ele está passando. Não por gêmeos, mas eu sei que ele está